Olá, turma do sexto ano A, do sexto ano B, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Pessoal, no nosso encontro de hoje nós temos como tema acento gráficos, tá? Que pode também ser pronunciada como acentuação gráfica. Alguns livros, algumas editoras, elas trabalham com essa nomenclatura. Porém, o que eu quero dizer para vocês é que isso não vai implicar no significado. Tá? É importante a gente observar esse detalhe. Eu trouxe para vocês aqui um pequeno trecho onde fala sobre o significado dessa acentuação gráfica. A acentuação gráfica é feita através de sinais que, sobrepostos às vogais, indicam a pronúncia correta das palavras no que respeita à sílaba tônica e no que respeita à modulação aberta ou fechada das vogais. Significa dizer que a acentuação ela vai implicar também, não somente na escrita, como também na fala e no significado. Tratando do nosso livro, da nossa atividade, do nosso tema, lá na página 64, nós temos aqui os acentos gráficos que indicam o modo como a palavra deve ser pronunciada, destacando a sílaba mais forte, que no caso nós chamamos de sílaba tônica, e mostrando se a vogal é aberta ou fechada. Os acentos gráficos são o agudo, circunflexo e o grave. O agudo ele indica que a vogal é aberta, como por exemplo na palavra sofá. Observe que a pronúncia sofá, ela tem um tom, um som mais que aberto, até mesmo na hora de falar. E nós temos também o nosso segundo acento, que é o circunflexo, que indica que a vogal é fechada, como por exemplo na palavra ânimo. Vamos pronunciar a palavra ânimo. Olha só, o som aqui é meio que mais fechado, nasalado. O acento circunflexo ele vai justamente deixar com que a palavra fique um pouco mais que nasalada, tá? Na hora de pronunciar. E temos também o grave, que indica a união de duas letras com um artigo mais a preposição. Como, por exemplo, na palavra a mão. Quando a gente pronuncia a mão, observe-se que o A, pessoal, ele vai vir com um grave, certo? Para que a pronúncia e o significado esteja coerente. Um outro ponto importante que a gente pode destacar, a turminha do sexto ano, é uma observação que está também na página 64, onde ele diz que o acento grave será estudado mais tarde, ou seja, aqui nós estamos já conhecendo para então depois aprofundar nesse tema. Atenção, o tio não é um acento gráfico, por isso que ele não foi citado no início. Vocês sabiam disso? Ele indica que houve uma nasalização da vogal, ou seja, o som passa também pelo nariz, como na palavra mão, mãe, cãibra, órfão e órgão. Observa-se que também, pessoal, o som do tio, ele vai parecer um pouquinho com o circunflexo. Porém, como eu coloquei, ele não é considerado um acento gráfico, tá? Fica a dica. Nessas duas últimas palavras, como órfão e órgão, o acento agudo na primeira sílaba, ó, indica a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, que no caso vai ser mais aberta, uma pronúncia mais que aberta e mais forte também, certo? Então, relembrando, vamos retomar. Nós temos aqui três tipos de acento, que são o agudo, circunflexo e o grave. Uma observação para a gente fechar a nossa aulinha de hoje é que o tio ele não pode ser considerado um acento gráfico. Pessoal, nós vamos parar por aqui, pois nós vamos para a nossa atividade, que também está na página 64. Qualquer dúvida, nós vamos discutir lá no Classon. Espero por vocês.